Esta é a última e final parte da saga After. O filme começa na cena do casamento e, ao fundo, a gente ouve a voz do Harden, que diz que o amor nunca perde. Se for verdadeiro, ele encontra um caminho. Parecia que, finalmente, o amor de Harden e Tessa tinha vencido. Mas não era nada disso. Era só um pensamento do Harden. Se você ainda não viu as outras partes da saga After, vai lá e assiste primeiro, para você entender esse filme fácil. Eu deixei todos os links na descrição. Aqui no presente, a gente vê que o Harden estava sozinho tentando escrever seu romance. Ele estava pensando em tudo por causa da Tessa e do livro que ele escreveu sobre a vida deles. A Tessa estava chateada, com ele de novo, porque ele publicou o livro sem a permissão dela. Depois disso, a Tessa está simplesmente ignorando ele e o Harden está completamente arrasado. Ele só queria mostrar ao mundo que uma pessoa sempre pode buscar o melhor. Agora, ela decide deixá-lo sozinho para sempre. O erro, a culpa do Harden foi que Tessa, achou que ele estava escrevendo a história dela, mas na verdade era a história deles. Depois de pensar nisso tudo, o Harden manda mensagem para Tessa de novo. Ela estava só ignorando a mensagem dele. E finalmente a resposta dela chega. Mas ela manda o Harden seguir em frente, superar, porque ela já superou. Assim que lê essa mensagem, o Harden sente como se alguém tivesse roubado seu fôlego. Mas ele ainda tem certeza de que a história deles não acabou, porque ele não consegue nem pensar na vida dele sem a Tessa. Na próxima cena, a gente vê o Harden indo para a balada encontrar a editora dele. Ela pede para ele entregar o rascunho do próximo livro logo, porque se ele continuar enrolando assim, as pessoas vão esquecer dele. Ninguém vai querer ler o livro dele de novo. A editora já tinha dado o adiantamento para ele e é por isso que ela estava botando tanta pressão no Harden. Aí, ela vê o Harden bebendo e o deixa lá. Mas agora, a Tessa não está com ele. Então ele volta a beber. Depois disso, ele fica completamente bêbado. E toda garota dançando na frente dele parece a Tessa. O Harden vai até ela e a beija. Depois, ele vai para casa com a editora e um amigo. Ele adormece lembrando da Tessa. A editora e o amigo começam a se divertir, transar. Na manhã seguinte, os dois conversam sobre o Harden. A editora avisa o amigo que ele devia se livrar, largar do Harden, porque ele ainda não esqueceu a Tessa e provavelmente nunca vai esquecer. O Harden ouve a conversa escondido e, com raiva, manda os dois pararem de falar dele. Depois, ele sai dizendo que tem uma reunião. Mas a gente vê que ele foi encontrar os pais, que estão muito preocupados com ele. O Harden ainda não consegue aceitar que a pessoa que ele achava que era amiga da mãe dele é, na verdade, o pai dele, Christian Vance. Seus pais tentam convencê-lo de várias formas, mas agora, no ponto em que o Harden está, ele não precisa do conselho de ninguém. Se ele precisa de alguma coisa, é só da Tessa. Finalmente, o pai dele sai para uma reunião e a mãe do Harden pede para ele ir para outro lugar, para um novo começo, para ele poder pensar no futuro com a mente fresca. Junto com isso, ela menciona uma garota chamada Natalie. O Harden fica atento, presta atenção na hora ao ouvir o nome dela. A mãe dele diz: "Eu não sei muito sobre a Natalie, mas ela seguiu em frente e agora está em Portugal." Quando o Harden chega em casa, ele tenta escrever o livro de novo, mas desiste. Ele começa a socar um saco de pancadas para descontar a raiva. E com isso, ele só lembra daquelas cenas do passado em que a Tessa estava com outro cara. Depois disso, ele vê um post da Tessa no Instagram com um rapaz e ele acha que é o novo namorado dela. Na próxima cena, vemos o Harden no avião. Será que ele vai levar o conselho da mãe a sério e começar de novo? Uma aeromoça pergunta se ele quer comer. O Harden só pede álcool. Ela percebe na hora que ele é um cara com coração partido. Então, ela imediatamente começa a dar em cima de um cara tão bonito e o Harden também leva a cantada dela a sério e começa a amassar ela no canto. Mas,
Na próxima cena, a gente descobre que era só um sonho dele. Vemos que o Harden chegou em Portugal, onde ele foi atrás de ninguém menos que a Natalie. Finalmente, procurando por ela, ele chega na loja dela. A Natalie fica em choque ao vê-lo. O Harden diz para ela: "Eu vim aqui para corrigir meu erro", mas a Natalie pede para ele ir embora, dizendo que está ocupada. O Harden vai embora de lá, decepcionado. Depois disso, ele vai para um bar beber, e aí nos mostram uma cena de 5 anos atrás. Ele estava jogando cartas com os amigos na garagem. A Natalie aparece na garagem para checar o carro dela. Ela vai embora porque o dono da oficina não estava lá. O Harden e seu amigo conversam sobre a Natalie. Ele diz que a Natalie é a garota mais bonita e virgem da faculdade que não namora ninguém. Aqui, o Harden e seus amigos fazem uma aposta. Ele, Harden, diz que vai fazer ela se apaixonar perdidamente por ele e vai forçá-la a perder a virgindade. Os amigos do Harden não botaram fé nele, então pediram para ele fazer um vídeo provando. E o Harden aceita o desafio. No presente, o Harden recebe uma mensagem da Natalie querendo encontrá-lo. O Harden manda a localização dele e ela vai até o lugar que ele indicou. A cena do passado é mostrada de novo, onde o Harden conquista o coração da Natalie e a leva para o quarto dele. Ele pede para ela fazer um vídeo como sinal do amor deles. Ele a convence a fazer um vídeo deles transando pela primeira vez e aquela pobre garota concorda. E assim, o que o Harden disse se tornou realidade e ele ganhou a aposta. E talvez ele tenha vindo a Portugal para pedir desculpas a Natalie por esse erro. No presente, a Natalie o encontra e os dois estão bem desconfortáveis, mas ainda assim tentam conversar. O Harden pergunta a Natalie: "Como você veio parar aqui? Você não ia para a universidade?" A Natalie conta que perdeu a bolsa de estudos e tudo que estava rolando na vida dela. Por causa disso, ela esqueceu de aplicar para o empréstimo estudantil. "Eu não tinha apoio nenhum, então encontrei um lugar que era barato e onde ninguém me conhecia. Por isso eu vim para cá." Depois de ouvir tudo isso, o Harden se sente muito mal. Ele começa a pedir desculpas para Natalie e pensa consigo mesmo: quem dera eu pudesse corrigir os erros do passado, para que ele pudesse consertar tudo. Mas a Natalie já tinha superado, e ela pede para ele fazer o mesmo. Depois disso, os dois vão almoçar e passam um tempo agradável juntos. A Natalie precisava sair para um trabalho importante. Então, os dois se abraçam na despedida. A Natalie diz ao Harden: "Eu li seu livro e gostei muito." Aí ela pergunta sobre a Tessa. O Harden, com um aperto pedra no coração, diz: "Eu estraguei tudo como sempre e eu a deixei." Na próxima cena, o Harden tenta dormir e a cena volta ao passado, onde a Natalie aparece chorando e o acorda. O Harden descobre que o vídeo deles viralizou. Ele fica furioso e vai atrás do amigo dele, que enviou o vídeo para sabe-se lá quem. O Harden fica muito bravo com ele, mas o amigo o cala, dizendo: "Você sabe que você fez esse vídeo e você me mandou. Você mesmo é o responsável por isso." No presente, lembrando disso, ele acorda. Ele não estava conseguindo dormir, então tenta escrever o livro, mas também não consegue. Então a Natalie liga para ele chamando para uma festa. Lá, ela conta para todo mundo que o Harden foi o primeiro crush dela. Vendo a Natalie e o Harden juntos, o amigo, homem da Natalie, fica com ciúmes. Ele a desafia para pular do penhasco. A Natalie se recusa por causa do perigo, mas o Harden vê nos olhos dele que ele o está desafiando. Então, Harden aceita. O Harden, juntando muita coragem, pula na água. Mas mesmo depois de um tempão, ele não aparece. Todo mundo começa a se preocupar com ele. Mas o que ia acontecer com o Harden? Ele sai da água e diz a todos que estava só zoando, tirando onda com eles. Depois disso, ele começa a nadar, assim como no primeiro filme da saga, quando ele levou a Tessa para nadar. Os dois, ele e Tessa, se divertiram muito e Harden, só ficava olhando para ela. E ali, eles deram o primeiro beijo, que foi o momento mais fofo do filme.
Quando ele sai da água de volta a Portugal, a Natalie vai até ele e pergunta se ele está bem. O Harden, com lágrimas nos olhos, diz: "Eu vou ficar bem." Ele estava andando de um lado para o outro, inquieto. A foto de Tessa e Harden estava passando no notebook dele. Depois de voltar para casa, o Harden junta muita coragem e manda uma mensagem para Tessa. Ele tenta ser melhor por ela e diz que sente muito a falta dela. A cena muda para a casa da Tessa, onde ela acorda e lê a mensagem. Ela fica triste enquanto toca a cama, como se quisesse ver o Harden perto dela. Mas na próxima cena, vemos Harden e Natalie de novo. Ela leva o Harden para um barco depois de uma caminhada matinal. Eles passam um tempo bom juntos e tentam esquecer a tristeza. O Harden conta para ela que não consegue escrever seu segundo livro. Enquanto eu tinha a Tessa comigo, tudo estava bem. Agora, eu não consigo entender o que escrever no livro. Quando a Natalie descobre que o Harden publicou o livro sem a permissão da Tessa, ela também se sente muito mal. Porque se as coisas íntimas de uma garota se tornam públicas, ninguém entende essa dor e medo melhor que a Natalie. Mesmo assim, a Natalie mostra ao Harden a casa dos sonhos dela, que é longe da cidade. O Harden acha o lugar solitário, mas a Natalie diz que se ele morar lá com sua parceira especial, talvez ele seja feliz pelo resto da vida. Ao ouvir as palavras da Natalie, o Harden volta ao passado, onde ele estava sentado no mesmo barco, falando do futuro dele com a Tessa, planejando viverem felizes para sempre juntos. E talvez eles não imaginaram o que a vida, o destino, mostraria a seguir. Na próxima cena, o Harden vai a uma festa com a Natalie e os amigos dela. Quando o Harden se recusa a dançar, a Natalie vai dançar com os amigos. Então, o amigo ciumento dela volta até o Harden e diz para ele que a Natalie não contou. Mas ele, o amigo, sabe que o Harden é o cara que arruinou a vida da Natalie. Quando a Natalie veio para cá, a vida dela estava bem. Agora que ela está bem, o Harden veio de novo para perturbá-la. Os dois brigam por causa disso, e os amigos da Natalie começam a bater no Harden. Ninguém consegue pará-lo. O Harden fica muito ferido. Então, a polícia chega e o coloca na cadeia. Ele queria ser uma boa pessoa, mas acabou na prisão. O pai dele, padrasto, Christian, chega, paga a fiança e tenta conversar com ele. Primeiro, seu meio-irmão, Landon, dá a ele o convite de casamento do Landon, porque o Harden não estava atendendo o telefone. Depois disso, ele e o pai explica que o amor não é algo que se conquista. Mesmo se amando muito, sua mãe está vivendo feliz um casamento com outra pessoa. Aliás, você também pode seguir em frente na vida, mantendo a Tessa no seu coração. Formar um novo relacionamento não significa que os antigos devam ser esquecidos. Mas, se estiver escrito no seu destino vocês se encontrarem, isso também vai acontecer. Mas você tem que ser paciente. Mas se você continuar agindo assim, se destruindo, a Tessa nunca vai voltar para você. Com todas essas coisas emocionantes, ele diz ao Harden: "Eu te amo muito e sempre vou te amar. E não só isso, eu sempre vou te apoiar. Então você pode vir até mim a qualquer hora." Ouvindo tudo isso, o Harden se acalma e decide levar esse conselho a sério. Ele pede ao pai para ficar lá por um tempo. Depois disso, vemos um novo Harden na próxima cena. Ele joga fora todo o álcool enquanto limpa a casa e tenta se tornar uma boa pessoa. Aí a Natalie aparece. Ela fica feliz em vê-lo melhorando. E ela, emocionada, tenta beijá-lo. Mas o Harden recua, porque ele não queria fazer nada de errado com a Natalie de novo. Isso aumenta o respeito que a Natalie sente pelo Harden. Ela está esquecendo tudo e dando a ele outra chance. Mas o Harden ainda ama apenas a Tessa. Então ele explica que agora a Natalie merece uma pessoa que a aceite de todo o coração e possa lhe dar toda a felicidade. A Natalie fica impressionada com as palavras do Harden e vai embora. Depois disso, o Harden liga para o Landon e diz: "Eu com certeza vou ao seu casamento." Na próxima cena, o Harden começa a escrever o romance. Depois de terminar, ele vai encontrar a Natalie e dá a ela o rascunho para ler.
A Natalie fica surpresa, mas o Harden diz: estou aprendendo com meus erros do passado. Por isso, eu trouxe este livro para você, porque você também está nele. Então, antes de publicar, eu preciso da sua permissão. A Natalie promete ler e responder logo. Ele abraça a Natalie e parte para o casamento do Landon, passando um tempo na cidade, Lisboa, antes do voo. O Harden só quer lembrar das boas memórias dele e da Tessa. E no voo, chega a mensagem da Natalie, dando permissão para ele publicar o livro. Na próxima cena, vemos a Natalie, que na verdade recebe um presente do Harden, as chaves da casa. A casa onde a Natalie sempre sonhou em morar. E na carta estava escrito: este é um pequeno esforço para devolver sua felicidade. Aqui, a cena muda para o casamento do Landon. A Tessa fica nervosa ao ver o Harden depois de tanto tempo. Eles apenas ficam se olhando durante o casamento. O coração do Harden se parte ao ver a Tessa rindo com outro cara. Mas o pai dele diz que ele é só um amigo da Tessa. O Harden, espertamente, chama a Tessa para dançar e começa a falar com ela. E eles voltam a ter aquelas conversas fofas. Ele conversa com a Tessa enquanto dança. Aí, pedem para ele fazer um discurso no casamento. Então ele diz: eu estou muito feliz pelo Landon, que encontrou seu amor, porque ninguém sabe melhor do que eu qual é a dor de perder um amor. Então a Tessa sai de lá chorando e o Harden vai atrás dela. E os dois decidem ficar juntos, se rendendo ao amor deles. Ambos pedem desculpas por todos os erros do passado e começam uma nova vida. Algo que os dois esperavam ansiosamente. Depois disso, o Harden, sem perder muito tempo, pede a Tessa em casamento e também dá um beijo final. E na última cena, vemos o Harden entrando em casa, onde sua adorável família o esperava. A Tessa, sua filha e o próximo filho, um bebê a caminho. E com isso, a trágica história de amor de Harden e Tessa chega ao fim. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários. Eu já deixei outro filme gostoso aí na tela. Clica aí, meu chapa. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal. Muito obrigado a todos os apoiadores fiéis. E um beijo respeitoso na sua bundinha.